Então, vamos lá, gente. Então, nós discutimos essa questão aqui, né? Já foi. Vamos para a próxima. Agora caiu numa questão da minha aula, né? Da única aula que eu tive a oportunidade de ministrar para vocês. Bom, então eu queria que vocês me ajudassem a diferenciar esses 3 agentes de controle biológico, tá? Então, eu queria que a gente caracterizasse bem o que é um predador, o que é um parasitoide, o que é um entomopatógeno. E, além disso, eu gostaria que a gente trabalhasse com exemplos, né, de predador, de parasitoide, de entomopatógeno, principalmente relacionando a utilização desses 3 agentes em culturas de importância econômica, tá? Então, quem gostaria de começar aí? Quem poderia falar para a gente sobre um desses agentes, né? Então, são agentes de controle biológico. Então, hoje a gente tem uma linha de produtos que podem ser utilizados dentro do manejo integrado de pragas, que envolve os produtos macrobiológicos, que são a base de predadores e de parasitoides, e os produtos microbiológicos, que são a base de entomopatógenos. Então, é muito importante a gente saber como que cada um desses agentes de controle, eles atuam sobre os insetos praga, tá? Quem poderia começar? Isso, aí o Guilherme deu um exemplo aqui, né? Então, vamos explorar aqui. O Guilherme e a Letícia, muito bem. Então, vamos lá. Então, a Letícia definiu e o Guilherme deu um exemplo. Então, a Letícia falou que o predador, ele se alimenta externamente da presa, né? E aí eu dou parabéns para a Letícia, porque ela usou o termo correto, né? Então, quando a gente fala de predação, do predador, a gente considera o inseto praga como sendo uma presa, né? Porque é isso que acontece mesmo. O predador, ele vai capturar a presa, no caso o inseto praga, vai manipular. Então, essa etapa de predação, ela envolve 2 etapas. Ela envolve o tempo que ele vai gastar para capturar e ela envolve o tempo que ele vai manipular, ou seja, que ele vai utilizar-se da presa para a sua alimentação, tá? O Guilherme, ele deu um exemplo, e eu acho que esse exemplo representa muito bem um predador, que é o louva-a-Deus. Por quê? Porque o inseto, para ele ser predador, ele tem que ter várias adaptações. E o louva-a-Deus é um exemplo típico, ele tem muitas adaptações. Primeiro, a coloração dele, né? Então, a coloração dele, ela pode variar com o ambiente. Então, o inseto que se confunde no ambiente. Outra característica é o primeiro par de pernas dele, que o primeiro par de pernas, ele é raptatório. Então, isso faz com que ele possa ter uma estratégia de predação que é sentar e esperar. Então, ele fica quietinho lá numa flor de orquídea, numa árvore, numa planta, esperando o alimento chegar. Então, ele não gasta energia, ele economiza energia. Ele tem também uma visão bem privilegiada, né? Então, se a gente observar o olho, permite quase que uma visão em 360 graus. Então, ele consegue observar, olhar na frente, olhar nas laterais e até atrás, né? Tem também características, né? A fêmea, ela coloca os ovos em oteca, que ficam protegidos, né? Então, é um inseto bem interessante. Só que tem um probleminha. O louva-a-Deus não é um predador usado na agricultura, porque ele tem um problema que ele é generalista demais. Então, ele não seleciona, ele não tem nenhuma preferência, né? Então, ele se alimenta tanto de outros predadores quanto da praga. Então, ele é um modelo importante, mas ninguém vai multiplicar um louva-a-Deus para que seja utilizado aí no controle biológico aumentativo, né, nas lavouras. Então, eu queria, se possível, que alguém me desse um outro exemplo do inseto predador que pode ser utilizado nas áreas agrícolas, tá? Lembrando para vocês também que o predador, para ele completar o seu ciclo, ele precisa se alimentar de várias presas. Então, por exemplo, a joaninha,
Aí a Bárbara colocou aqui, ó, a joaninha, os ácaros predadores. Então, a gente tem Cryptolemus montrosieri, é uma joaninha que se alimenta de cochonilha, que ela é comercializada. A gente tem os ácaros predadores, que se alimentam de ácaro fitófago, né? Então, o que acontece? Os predadores, para eles conseguirem completar o seu ciclo, eles têm que se alimentar de várias presas. Alguns desses predadores, eles trabalham, percevejo, né? Sim. Letícia respondeu aqui, só que não é qualquer percevejo, né, Letícia? É um percevejo predador, né? Lembrando para vocês que os percevejos, eles podem ter 3 hábitos diferentes. Ele pode ser fitófago, por exemplo, percevejo marrom da soja. Ele pode ser predador, como, por exemplo, o óreos, como, por exemplo, zelos. E ele pode ser hematófago, né? Como, por exemplo, o barbeiro. Então, a gente tem que olhar o aparelho bucal. Então, como que é o aparelho bucal, de um modo geral, do percevejo predador, tá? O Caio falou a larva do crisopídeo, muito bem, Caio, porque é só a larva que é predadora. O adulto, ele se alimenta de pólen, tá? Então, normalmente, os predadores, eles não deixam vestígios, na maioria das vezes, eles consomem toda a presa, né? Então, é difícil no campo a gente quantificar o papel do inseto predador, a não ser que a gente tenha medido, né, que a gente tenha conseguido avaliar a presença aí da presa, tá? Mas tem alguns insetos, não sei se vocês se lembram da nossa aula prática, né, que eles gostam de dizer que eles fizeram controle, que é a larva do crisopídeo, mas é aquela larva lixeira, que ela pega os restos mortais dos pulgões do qual ele se alimentou e coloca sobre o dorso, que é até uma estratégia aí de proteção, uma estratégia de camuflagem, tá? E aí esses predadores vão ter várias adaptações para eles conseguirem tanto capturar a presa quanto dilacerar a presa, tá? Então tem sempre que a gente utiliza o termo predador, a praga é chamada de presa. Ótimo. E o parasitóide? Quem poderia definir para mim aí o parasitóide? Ninguém? O parasitóide é um predador mais especializado. Ele vive no outro animal e no final do ciclo dele, ele mata o hospedeiro. Então, ele fica no animal para sobreviver, diferente do predador, que ele mata e consome o inseto, né? E um exemplo seria a Cotésia fava, por exemplo. A psicograma. Isso, muito bem, Bruno. Então, o parasitóide, a Bruna, ela falou uma palavra muito importante quando a gente fala de parasitóide, que é o que diferencia o predador do parasitóide, que é o fato de ser especialista, né? Então, o parasitóide, ele é um predador especialista, então, ele é específico daquela praga e ele é específico daquele estágio de desenvolvimento da praga. E ao contrário do predador, ele se hospeda na praga. Então, por isso que a gente fala que a praga é o hospedeiro. Então, ele vive às custas da praga e ao final dessa interação, ele mata a praga. Ele normalmente, de um modo geral, os parasitóides são menores do que o hospedeiro, né? Então, a gente acredita que a gente conheça, assim, uma infinidade muito pequena, né? Poucos parasitóides, porque muitos deles são invisíveis e a gente ainda não conseguiu isolá-los, né? Eles apresentam uma série de adaptações para que eles possam viver dentro desse hospedeiro. Então, não é qualquer inseto que pode ser parasitóide, porque ele tem que conseguir vencer a imunidade do hospedeiro, quando ele é um endoparasitóide que ele vive dentro do hospedeiro, ele tem que respirar dentro do hospedeiro, ele tem que se alimentar dentro do hospedeiro, ele tem que sofrer quidizes dentro do hospedeiro, né? E ele não pode ficar dentro do hospedeiro, então tem que ter várias adaptações aí no caso. Então, eles são bastante especialistas, né? O fato de eles serem especialistas sobre o ponto de vista da utilização deles como agente de controle biológico é muito interessante, porque eu posso liberar ele nas áreas numa grande quantidade, e se eu sei que ele vai parasitar a broca da cana e ele vai parasitar
um estádio específico da broca da cana, que são as larvas de terceiro instra, por exemplo. Então, a Cotésia flavips, ela é parasitoide das larvas da broca, que já estão dentro do como da cana, larvas que apresentam mais de 1,5 centímetro. Então, se tiver cigarrinha, se tiver o bicudo da cana, não tem problema. Não vai afetar esses outros insetos, nem os inimigos naturais, tá? A mesma coisa com relação ao tricograma. Tricograma galóide, parasitóide dos ovos da broca da cana. Ele vai parasitar exclusivamente os ovos da broca da cana. Na hora que acabar esses ovos, deixa eu mudar aqui, só um minutinho. Na hora que acabar esses ovos, a população dele vai diminuir, então ele não causa um impacto ambiental grande, tá? No caso dos predadores, tem alguns predadores que são muito generalistas, né? Então, tem inclusive alguns predadores que podem se alimentar de recursos da planta, como por exemplo o pólen, né? A gente viu o adulto do crisopídeo, o óreos, né? Então, o predador ele tem a capacidade de se manter na área, né? Ele consegue estar presente na área, se manter mesmo na ausência da sua presa principal. O parasitoide não, ele é específico. Enquanto tiver o hospedeiro, ele vai estar presente, ok? E a última modalidade é o entomopatógeno. Então, eu queria que alguém me ajudasse aí a relembrar o que é esse entomopatógeno e também um exemplo. Vou escolher alguém aí, hein? Se ninguém se manifestar, vou escolher alguém. É bom que eu já vou conhecendo vocês, pelo menos virtual, de forma virtual. Deixa eu ver quem ainda não se manifestou aqui hoje. Henrique, você tá aí, Henrique? Você lembra, Henrique, o que é um entomopatógeno? Então, me dá um exemplo de um entomopatógeno. Vamos iniciar essa discussão aí. Me ajuda a iniciar essa discussão aí, Henrique, por favor. O Henrique respondeu aqui, peraí. Você lembra, Henrique? O Henrique não lembra. Então, vamos ajudar o Henrique a relembrar, então, gente? Quem que poderia me ajudar? Ó, como o próprio nome diz... Isso, Guilherme aqui deu um exemplo. Muito bem, Guilherme. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis é uma bactéria, né? Talvez a bactéria mais causa doença na praga, e isso mesmo. Então, é diferente, olha. O parasitóide vive as custas do hospedeiro. O predador se alimenta da presa. E o entomopatógeno, ele causa uma doença na praga. E a gente já tem o exemplo, Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria de solo, que é assim, a mais famosa, a mais utilizada. Porque além da gente ter produtos microbiológicos à base de BT, como dipel, turícide, né? A gente tem também que as plantas BT, as plantas modificadas geneticamente, elas têm toxinas tóxicas dessa bactéria que são nocivas aos lepidópteros, aos coleópteros. A gente vai discutir isso nas nossas próximas aulas, né? E aí a gente tem várias modalidades, então patógenos são muito importantes, gente, porque é a modalidade de produto biológico que mais tende a crescer nos próximos anos para ser utilizado nas áreas, tá? E aí envolve bactéria, o exemplo é Bacillus thuringiensis, que atua no sistema digestivo das lagartas, então ele vai romper o mesentro, né, que é a segunda porção do intestino das lagartas, ele vai fazer com que os micro-organismos que estão presentes lá, eles caiam na hemolinfa e as lagartas acabam morrendo, né? Então, planta de soja, planta de milho, planta de algodão, de cana-de-açúcar, todas elas apresentam essas proteínas do BT. Mas, além do Bacillus thuringiensis, a gente tem outro. Eu queria que vocês me ajudassem a lembrar aí pelo menos um fungo e pelo menos um vírus que é utilizado para controlar a praga. Porque todos esses daí eu já dei exemplo para vocês na minha aula. Quem poderia me ajudar? Por exemplo, para... Metarrísio. Isso, Humberto. Metarrísio, né? O Guilherme falou aqui a bovéria, então a gente teria, olha, a bovéria é um fungo, né?
que ele é utilizado para controlar a broca do café, é utilizado para controlar a mosca branca, é utilizado para controlar a cigarrinha do milho. O Humberto falou no metarrísio, que é o fungo mais utilizado para controlar principalmente a cigarrinha da pastagem, a cigarrinha da cana. Agora também foi lançado um produto à base de metarrísio para controlar o percevejo castanho. Então, e é interessante, é o baclovírus, isso mesmo, Guilherme, aí. Então, a gente tem fungo, metarrhizae bovéria fungo, bactéria Bacillus thuringiensis, e a gente tem o baculovírus. E aí, o baculovírus, ele é bem específico. Então, a gente tem baculovírus anticárcia, para a lagarta da soja, baculovírus crisodeix, para a falsa medideira, baculovírus spodótora, para a lagarta do cartucho, baculovírus helicoverpa, para controle da Helicoverpa armígera, tá? Então, olha que legal. A gente tem bactéria para controlar a lagarta pequena e a gente tem baculovírus para controlar a lagarta grande, lagarta maior, tá? Então, vocês veem que a interação do entomopatógeno, ela é diferente. Ela causa uma doença, né? Então, aí, no caso, a bactéria, ela age por meio de ingestão. O fungo, ele vai entrar pelo tegumento do inseto, então ele tem enzimas, né? E ele vai entrar pelo tegumento do inseto, pelo espaço intersegmentar. E no caso do baculovírus, ele também age por ingestão. Então, as lagartas, principalmente, elas têm que ingerir a partícula do vírus, né? E aí, entre essas três modalidades, então a gente teria os macrobiológicos, que seriam os predadores e os parasitoides, e a gente tem os microbiológicos. A vantagem dos microbiológicos, gente, é que os microbiológicos, eles têm vida de prateleira, então ele chega na propriedade, ele pode ser armazenado, e aí bactéria, fungo, cada um já tem as suas condições de armazenamento, alguns podem ser armazenados fora da geladeira, outros têm que ser armazenados na geladeira, outros no freezer, né? Eles podem ser distribuídos nas áreas pelos mesmos equipamentos que são utilizados com os inseticidas químicos, né? Tendo apenas o cuidado de lavagem apropriada do tanque e de utilizar o bico apropriado, né? E aí tem que tomar cuidado também, mas hoje já tem se desenvolvido várias formulações, né, para que os produtos, eles não causem danos mecânicos nos bicos, porque os fungos, principalmente, né, Bovéria, metarrhizium, eles são multiplicados, a produção massal deles, ela ocorre em grãos, principalmente grãos de arroz cozido. Então, muitas vezes, acabava entupindo aí o pulverizador, tá? Então, a grande vantagem dele é essa vida de prateleira, né? Que é muito importante aí, que o produtor já está mais acostumado a usar por causa dos inseticidas que são armazenados. Mas a gente tem também produtos biológicos à base de predadores, então a gente tem que já são comercializados ácaros predadores para controlar ácaro rajado, para controlar a mosca branca. A gente tem joaninha para controlar cochonilha. A gente tem óreos para controlar o trips, tá? E a gente tem os parasitóides. Então, a gente tem a Cotésia flavips para controlar a broca da cana, Trichogramma galloi preciosum para controlar ovos de lepidóptero. A gente tem também o Telenomus podise para controlar ovos de percevejo. Então, a tendência é aumentar o portfólio de produtos biológicos, né? Então, quando a gente chegar naquela etapa do MIP lá, que é escolher qual alternativa de controle que a gente vai usar, a gente vai ter tanto os inseticidas químicos, quanto os microbiológicos, quanto os macrobiológicos. Então, dependendo da praga-alvo, a gente vai poder escolher, vai poder posicionar melhor aí esses produtos, ok? Alguma dúvida, gente, com relação a essa questão? Se não tiver, eu vou para a próxima. Professora? Sim? Eu tenho uma dúvida, eu até mandei aqui no chat, acho que não deu pra... Acho que eu não vi, Guilherme. Perguntei assim, tá mais para baixo aí, mas assim, eu tenho duas dúvidas. Ah, tá. Não, eu tô vendo aqui. Então. Se quiser ver aí. Tá, então eu vou ler aqui, se eu tiver dúvida eu te pergunto. Beleza, os entomopatógenos só podem controlar praga, sim. Então, os entomopatógenos, Guilherme, eles são patógenos específicos de inseto. Então, vai ocorrer uma doença, então vai ocorrer um ciclo, né?
Então, normalmente, o que acontece é que esses produtos entomopatógenos, eles não têm efeito de choque, então eles não vão matar o inseto na hora. Então, vai demorar aí uns 10 dias, 7 dias, né, para que eles possam atuar. Então, por exemplo, no caso do BT, você vai aplicar um produto à base de BT, a lagarta vai se alimentar. Quando ela se alimenta do BT, se alimenta no BT, no produto, existe uma toxina, que ela está inativa, porém, quando essa toxina ela chega no intestino da lagarta, ela é ativada, porque o pH do intestino da lagarta é alcalino. Então, ela é ativada, ela se liga a receptores específicos no mesêntero, né? E aí, quando ela se liga, ela acaba gerando umas rupturas no intestino e os micro-organismos que estão contidos nos secos gástricos, eles são lançados na hemolinfa. Então, é por isso que ela vai causar essa doença, né? Na verdade, o inseto ele vai morrer após esse processo. Então, é um processo, a lagarta ela vai ficando mais parada, né? Vai afetando um pouco o comportamento dela e acaba morrendo. E o BT ele vai ter um efeito maior em lagartas pequenas. Lagartas que são maiores, de 3 centímetros, ele não é tão efetivo. Tá? No caso do fungo já é diferente. Então, o fungo ele age por contato. Então, por exemplo, no caso da broca do café. Então, a gente aplica a Brovéria nesse período de transição da broca, onde ela está passando de um fruto para o outro. Aí, o inseto vai ser contaminado, o fungo vai entrar pelo tegumento da broca, aí ele vai germinar, vai se multiplicar, e aí depois ele vai... Quando ele vai se aumentar bastante, né, produzir as hifas, os micélios, e aí depois a gente consegue observar que o inseto está contaminado, porque esses micélios, eles ficam externamente, eles saem pelos espaços intersegmentares, tá? E aí, no caso do baculovírus, também o inseto, ele vai se alimentar da partícula do vírus, ele atua no intestino, né, do inseto, então, o vírus, ele vai se utilizar do inseto para multiplicar as partículas, então ocorre uma multiplicação das partículas virais e o conteúdo interno do inseto, ele é totalmente destruído, tá? Então, uns podem colonizar a praga, né, que eu acho que é no caso do fungo, e os outros vão causar realmente uma doença no sistema digestivo. Então, cada um vai agir de uma determinada forma. Bom, aí você me pergunta com relação à resistência, né, sucessivas aplicações. Então, o que acontece? Esses fungos, essas bactérias, eles já ocorrem naturalmente na natureza. Então, os insetos, eles já estão suscetíveis à ocorrência deles, né? Então, se eu falar para você, olha, não existe chance de ocorrer resistência nenhuma, né? Isso já foi detectado em populações de laboratório. Então, em populações de laboratório, já foi detectado resistência no caso do baculovírus anticárcia, mas eram populações cuja variabilidade genética estava bastante comprometida, tá? Então, por ser um produto biológico que já ocorre naturalmente, a chance de selecionar populações resistentes é menor, tá? Então, por isso que a recomendação, mas a recomendação, né, para qualquer estratégia é que a gente utilize de forma integrada, não utilize exclusivamente uma única alternativa, né? Então, é importante a gente compatibilizar mais de uma estratégia. Por quê? Porque os insetos, eles têm várias estratégias para sofrerem mutações, para adaptações, né? Então, nada em excesso é bom, tá? Mas, digamos assim, a gente tem raríssimos exemplos de seleção de populações resistentes aos entomopatógenos, tá? Aí eu queria saber, Guilherme, se eu consegui responder aí a sua dúvida. Sim, professor, com certeza. Muito obrigado, viu? Imagina. Ok, então, gente, então acho que a gente respondeu, né, essa questão, tá? Então, vou pegar aqui a próxima questão, vamos ver o que a gente tem aqui na próxima questão. Tá, também é de controle biológico, tá? Bom, então, em termos didáticos, eu discuti com vocês que a gente tem 3 tipos de controle biológico aplicado. Lembrando para vocês que nós temos aí, basicamente, o controle biológico natural, que é aquele controle biológico que ocorre numa mata, numa floresta, num ambiente que não tem a interferência do homem, né? Mas nas áreas agrícolas, nosso modelo de agricultura, a gente vê que o homem interfere no sistema.
Então, os inimigos naturais, por si só, eles não conseguem manter a população da praga naquele nível de equilíbrio. A população da praga é muito mais agressiva, cresce muito mais rapidamente, tá? Então, dentro do controle biológico aplicado, que é aquele controle biológico que tem a interferência do homem, a gente pode utilizar o controle biológico de 3 formas. O controle biológico clássico, o controle biológico aumentativo e o controle biológico conservativo. Então, eu queria aproveitar agora para a gente discutir com vocês esses 3 tipos de controle biológico aplicado. Então, quem poderia me ajudar a gente falar um pouquinho sobre o controle biológico clássico, né? Então, qual situação que a gente vai utilizar esse tipo de controle biológico? Quem poderia me ajudar? O controle biológico clássico, ele é utilizado para controlar um tipo de praga específica. Que praga que é essa? Teve até uma pergunta hoje aqui que a gente falou dessa praga quando a gente falou de controle legislativo, né? Que é aquela praga exótica. Rosângela, Oi. Eu não sei se você viu, mas tem mais uma pergunta no chat aí embaixo. Tem? É que, deixa eu ver, não vi não. É do Guilherme, do outro Guilherme. Então tá, já vou voltar aqui, já vou voltar nessa indagação aqui. Obrigada, Ana. E, Guilherme, muito importante a sua questão, sabe? Então, hoje tem uma discussão muito grande com relação ao nível de controle, né? Porque o que acontece? A maioria dessa densidade populacional do nível de controle, ela foi determinada baseada principalmente na utilização do controle químico, porque na década de 70, na década de 80, a gente não tinha insumo biológico, insumo microbiano e insumo macrobiológico. Então, o que a gente percebe? Que sim, que normalmente o nível de controle adotado para a maioria das culturas, ele está muito ligado ao controle químico, e o controle químico é um controle que, na maioria das vezes, rapidamente o inseticida ele reduz a população da praga. Então, se a gente vai pensar na utilização de um produto biológico, né, não existem esse nível de controle para a utilização de produtos biológicos. Então, a gente tem que começar a pensar na liberação desse inseto antes de atingir o nível de controle, porque senão a gente não vai ter tempo hábil para que não ocorra um nível de dano econômico. O problema é que a gente não tem esses níveis ainda pensando no controle biológico, tá? Então, muitas empresas que comercializam os inimigos naturais, elas, por meio de pesquisas que foram realizadas, elas já indicam exatamente qual que seria o momento, e às vezes também até a condição de clima, né? Então, às vezes você precisa ter uma condição de clima apropriada. Então, por exemplo, pensando nos fungos, eu tenho que fazer a liberação no horário que a gente tem menor incidência de radiação ultravioleta, eu tenho que fazer a aplicação em períodos em que a gente tem uma umidade relativa acima de 70% ou 80%. No caso dos predadores, a gente tem que fazer no horário mais fresco do dia, porque eles são muito sensíveis, né, os parasitoides também, às oscilações do clima, tá? Mas eu acho que a tendência para o futuro aí, por meio dessas armadilhas inteligentes que eu falei para vocês aí, que a gente consegue detectar a chegada do inseto em tempo real e consegue tomar medidas preditivas, eu acho que vai melhorar, porque a gente vai ter, né, a possibilidade de detectar que o inseto está chegando na área, já entrar em contato com as empresas que produzem esses inimigos naturais, já fazer a nossa aquisição para que eles cheguem a tempo de ser liberado nas áreas, tá? Então, provavelmente vai mudar bastante aí essa agilidade com relação à utilização. Mas, de qualquer forma, tanto no caso dos predadores quanto nos casos dos parasitoides, né, esse controle ele não é imediato, né? Ele vai demorar aí vai depender do inseto, né? Pode demorar de 7 a 10 dias, né? É importante também falar para você, gente, que principalmente no caso dos entomopatógenos,
existe a possibilidade de, por meio da engenharia genética, a gente melhorar diminuir esse tempo. Então, por exemplo, tem um baclovírus em que está se inserindo o veneno de escorpião, porque aí, por meio desse veneno do escorpião, você acelera esse processo de morte de um inseto, né? Então, existem ainda algumas possibilidades, algumas pesquisas que podem gerar produtos que sejam mais efetivos e que consigam atuar mais rapidamente, tá ok? Espero ter respondido o seu questionamento aqui, Guilherme. Os dois Guilhermes aqui, Guilherme e Lúcio. Ok, Guilherme? Ótimo, então. Bom, então vamos lá, gente. Então, me ajuda aí com o controle biológico clássico. Para que tipo de praga que ele é utilizado? Fala aí, Bruna. Bruna. Ele é utilizado para pragas exóticas. Isso, então o próprio nome, né? Controle biológico clássico é o primeiro tipo de controle que apareceu, o primeiro tipo que surgiu, e é para controlar uma praga exótica. Então, eu citei vários exemplos para vocês, né, de problemas que a gente tem com pragas exóticas que foram introduzidas aqui no Brasil, né? Então, nossa própria broca da cana, a broca do café, a mosca branca, o bicudo do algodoeiro. Então, a gente tem Licover parmígera, né? Então, são vários insetos que foram introduzidos. Quando a gente tem quando uma praga exótica entra no país, normalmente a gente não tem um inimigo natural. Então, o que é esse controle biológico clássico? O que ele envolve? Como que a gente faz para conseguir um inimigo natural para essa praga que foi introduzida? Se a gente não tem aqui, o que a gente faz? Ninguém lembra? Isso, Ana, isso. Aqui a Ana respondeu. Obrigada. A Bruna respondeu também, né? O Guilherme, muito bem. Então, a gente tem que importar. Então, a gente tem que ir lá no país de origem da praga, buscar esse inimigo natural. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí na cultura dos citros, né? Na década de 90, nós tivemos problema com o minador dos citros, de difícil controle, relação com o cancro cítrico. O que aconteceu aqui no Brasil? A gente foi lá nos Estados Unidos, lá eles tinham um parasitoide dominador, a Geniaspe citricola. Esse inimigo natural foi importado, passou por um processo de quarentena para a gente evitar qualquer contaminante. Esse inimigo natural ele foi multiplicado em alguns centros de pesquisa, né, com o apoio do Fundecitrus. Esse inimigo natural ele foi liberado nas áreas produtoras de citros do estado de São Paulo, de Minas Gerais. Então, o objetivo desse controle é você liberar uma pequena quantidade. Então, a gente fala que a estratégia de liberação é inoculativa, então você vai inserir esse inimigo natural na área, e você vai dar condições para que ele permaneça na área, para que os seus descendentes façam o que com a população do minador? Mantenha essa população do minador sob controle, no nível de equilíbrio, tá? Então, ele envolve uma estratégia inoculativa e ele é mais efetivo para uma cultura perene, porque se for para uma cultura anual, eu vou introduzir, quando eu colher, quando eu não tiver mais a praga, esse inimigo natural, ele não consegue se manter. Tá? Então, a gente tem vários exemplos de controle biológico clássico aqui no Brasil, né? O Diascamimorpha para controlar a mosca das frutas, a própria Cotésia flavips, quando foi introduzida no Brasil para controlar a broca da cana, tricograma para controlar a traça do tomateiro. Então, a gente tem vários exemplos. E o exemplo clássico que a gente tem na história é a introdução de uma joaninha, né, a Rhodolia cardinalis, para controlar uma praga de citros, uma cochonilha dos citros, que isso aconteceu lá em 1888, tá? Bom, mas a gente está com hoje um problema, porque a gente está com uma dificuldade muito grande de fazer esse intercâmbio, a gente está com uma dificuldade muito grande de importar esses agentes, né, devido a royalties que tem que pagar para os países de origem, né, devido a legislação aí que trata sobre a biodiversidade, que enxerga o inimigo natural como um recurso genético,
tá? Então, eles querem tratar o inimigo natural da mesma forma como a semente, da mesma forma como o princípio ativo de medicamentos lá da Amazônia. Então, tá difícil a gente importar. Aí, a gente tem um outro tipo de controle, que é o controle biológico aumentativo. Então, e o controle aumentativo? Como que funciona? Quem poderia nos ajudar aí? Ninguém? Bruna? Ana Luísa, muito bem, Ana, vamos lá. Isso, então o que acontece? A gente vai, liberação em grande quantidade, exatamente. Então, assim, o que acontece? O inimigo natural já está presente, mas ele está numa quantidade pequena. Então, o que a gente faz? A gente produz esse inimigo em grande quantidade, né? Então, nós vamos produzir esse inimigo natural em grande quantidade, são as biofábricas que vão produzir, a gente vai adquirir esse produto, e aí a gente vai fazer ao invés de ser uma liberação inoculativa, a liberação é uma liberação inundativa, então em grande quantidade. Então ele é mais aplicado para culturas anuais, então eu posso aplicar na soja, posso aplicar no milho, posso aplicar na cana também, né? Porque a cana, ela é semiperene, todo ano a gente tem o corte, então a gente elimina, aí no caso é o hospedeiro, a gente elimina a planta, então a gente libera uma grande, por exemplo, vou liberar uma grande quantidade do tricograma precioso, para controlar a lagarta falsa medideira na cultura da soja. Então, ele é aplicado para a cultura anual e a liberação é uma liberação inundativa, em grande quantidade. Então, 200 mil tricogramas aí por hectare, tá? Esse tipo de controle biológico aumentativo, ele também pode ser utilizado nas estufas, né? Então, ele também pode ser utilizado em hortaliças, como tomate, pimentão, pode ser utilizado em casas de vegetação produtoras de morango, de plantas ornamentais, tá? Só que como é um ambiente fechado, então as condições são controladas. Então aí a gente fala que a gente teria, a estratégia seria inoculativa sazonal. Você libera uma pequena quantidade durante o ciclo em que essa cultura vai estar dentro da casa de vegetação, né? E esses inimigos naturais, eles têm condições aí de se multiplicar e de se manter dentro dessa casa de vegetação. Mas, quando essa cultura é retirada, a gente diminui, a gente elimina a utilização aí desses agentes, tá? E o outro tipo de controle, então verifica bem, tanto o controle biológico clássico quanto o aumentativo, ele envolve a gente produzir um insumo. No caso do biológico clássico, uma quantidade menor do inimigo natural, mas no caso do aumentativo, uma quantidade bastante grande. Mas o controle biológico conservativo, não. O controle biológico conservativo, ele é diferente desses dois tipos de controle, mas ele é muito importante, tanto para que o biológico clássico, quanto o biológico aumentativo, eles deem certo. Então, qual que é a definição aí desse controle biológico conservativo? Quem poderia me ajudar? O conservativo, gente, ele não envolve a multiplicação do inimigo natural. Então, não vou precisar de biofábrica, não vou precisar multiplicar esse agente. O que eu vou fazer? Eu vou garantir que esse inimigo natural que foi utilizado no controle biológico clássico, que ele se mantenha na área. Como? Fornecendo presas, né? Então, você manipular o ambiente para que o ambiente proporcione presas alternativas, hospedeiros alternativos, recursos de plantas como pólen e néctar, o sombreamento, né? A própria utilização de inseticidas seletivos, juntamente com a liberação do inimigo natural. Vamos imaginar, cultura dos sítios, quantas pragas importantes a gente tem, não dá para a gente trabalhar só com controle biológico, então como que eu vou viabilizar a liberação do Agene aspis, do parasitoide dominador, se eu não puder utilizar produtos seletivos para controlar as outras pragas, né?
Então, a gente tem, por exemplo, no caso de hortaliças, né, a utilização do consórcio de plantas, utilização de plantas atrativas ao inimigo natural, plantas repelentes à praga, né? Então, a utilização, por exemplo, do cravo amarelo, de coentro, de salsa, então são aquelas plantas aromáticas, né, que elas são importantes aí para manterem esses inimigos naturais, elas são importantes para repelir os insetos pragas, né? Elas fornecem abrigo e às vezes elas vão fornecer hospedeiros ou presas alternativas para que esses inimigos naturais eles se mantenham na área, mesmo na ausência do seu hospedeiro ou da sua presa preferencial, tá? Então, sob o ponto de vista agrícola, né? O que é mais utilizado e que o agricultor mais, digamos assim, aceita é o controle biológico aumentativo. Tanto por meio da utilização que a gente acabou de falar para vocês, dos entomopatógenos, né, baclovírus, bovéria, metarrismo, quanto por meio dos ácaros predadores, dos parasitoides de ovos, tá? E a tendência hoje, né, é aumentar a utilização desses produtos biológicos. Eu não sei se vocês viram, mas na semana passada, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eles lançaram o Plano Nacional de Bioinsumos, né? Então, que estimula os produtores a utilizarem produtos de origem biológica, não somente para controlar praga, mas para controlar doenças, né? As bactérias fixadoras de nitrogênio, os bioestimulantes. Então, acho que a tendência é a nossa agricultura agora, nos próximos anos, ela tomar um novo direcionamento em busca aí de se alcançar sustentabilidade, ok? Bom, será que a gente tem tempinho para mais uma última pergunta antes da gente finalizar? O que vocês acham? Como que está o tempo de vocês? Podemos discutir mais uma? Então tá, Bárbara, Alice, então vamos lá. Então vamos discutir mais uma aqui, tá bom? Bom, e com relação a outra estratégia de controle, que é o controle cultural, né? Então, existe uma estratégia muito importante, que é o controle cultural, né? Então, quem poderia comentar ou me ajudar a relembrar aí de 3 medidas que a gente pode adotar, né? Que estejam relacionadas aí com o controle cultural. O que seria esse controle cultural que a gente pode adotar dentro do manejo integrado de pragas? Quem poderia me ajudar a responder essa questão? O que é esse controle? Isso, ó, muito bem, ó, excelente, olha. Então, o que acontece? São estratégias que a gente vai utilizar e essas estratégias elas irão tentar quebrar o ciclo das pragas. Então, a Bárbara colocou um exemplo muito importante, ó, o pousio. Então, um exemplo de utilização de pousio é no caso do percevejo, o percevejo castanho, né? O percevejo castanho é uma praga, a gente vai ver nas nossas aulas, é uma praga que ataca o sistema radicular das plantas. Então, uma das medidas da gente controlar é a gente manter a ausência de vegetação, principalmente nessa época de outono. Porque se você reduz a presença da massa verde, você reduz a alimentação, você altera o ciclo desse inseto. Então, o pousio é muito importante aí para essas pragas, principalmente essas pragas de solo. Outra alternativa aqui que tanto o Guilherme quanto a Bárbara colocaram é a rotação de cultura. Muito importante, muito difícil da gente utilizar. O que a gente mais tem visto hoje é uma sucessão de culturas e às vezes essa sucessão tem beneficiado alguns insetos praga, principalmente os insetos polífagos, né? Mas no que consiste a rotação de cultura? É a gente tentar utilizar culturas que a sucessão delas também quebra o ciclo de determinadas pragas, né? De tal forma que a praga que sobrou da cultura anterior não consegue sobreviver na próxima cultura. Né? Então, a gente tem que evitar utilizar plantas da mesma família botânica. Então, evitar de utilizar sucessão de gramíneas, por exemplo, milho e trigo, soja e feijão,
né? Então, existem algumas plantas que podem ser utilizadas nesse sistema de rotação, e às vezes a gente utiliza até alguma planta de cobertura, né? As crotalárias, elas têm sido muito utilizadas aí, principalmente para controlar nematóides, né? E a gente aí, então, tem que tentar procurar utilizar de rotações, da mesma forma como a gente tem que utilizar rotação do princípio ativo dos inseticidas, rotação das proteínas tóxicas de BT, a gente tem que tentar utilizar culturas que possam reduzir a população das pragas, né? Humberto colocou aqui também a eliminação dos restos de cultura, nós vamos verificar isso principalmente na cultura do algodoeiro, né? Então, nós vamos ver que na cultura do algodoeiro tem algumas pragas que sobrevivem na entre-safra, como, por exemplo, o bicudo, como, por exemplo, a broca das raízes, como, por exemplo, a lagarta rosada. Então, é estratégico que logo após a colheita, a gente elimine esses restos de cultura para que não hospede essas pragas, né? E aí eu gostaria de destacar também, pegando um gancho nisso que o Humberto falou, que hoje nós estamos tendo muito problema com cigarrinho do milho, com mosca branca, né? Porque a gente está tendo tigueras da cultura antecessora no meio da cultura principal. Então, estou tendo tiguera de milho no meio da cultura da soja, estou tendo tiguera de soja na cultura do milho. E essas tigueras de milho, elas acabam abrigando as cigarrinhas das raízes, elas acabam abrigando o patógeno, né, os enfesamentos. No caso da mosca branca, ela acaba sobrevivendo na soja, depois ela vai para o feijão, né? Às vezes a gente tem que fazer a eliminação total, o hogging, né? Principalmente em pequenas áreas, né? E na área de fruticulturas, a gente tem que eliminar aquela planta que está infestada, eliminar aquela planta doente, tá? Então, a gente tem várias estratégias, né? O próprio manejo, né? Do momento de fazer o plantio, então você procurar escolher aquele momento, aquela época do ano de menor incidência da praga, a gente procurar utilizar culturas que têm um ciclo mais curto. Então, no algodão, a gente vai ver que é estratégico a gente trabalhar com culturas de algodão que apresentem um ciclo mais curto, porque é um tempo menor que esse inseto vai ter a disponibilidade de alimento, né? Então, são estratégias que não vão repercutir em nada, né? Não vão aumentar o custo de produção, mas que, às vezes, se você faz o plantio no momento correto, se você diminui essa janela de plantio e a lavoura fica sempre mais ou menos na mesma idade, isso é interessante, porque isso reduz, né, faz com que a gente consiga controlar melhor a praga e evita a migração de alguns insetos de uma área mais velha para uma área mais nova. Tá? Então, são estratégias aí bastante interessantes. Bom, gente, nós estamos chegando aí, né, na 10 horas, né? Passamos um pouquinho aí em relação ao horário que a gente tinha previsto, né? Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, né? Se vocês acham que ajudou vocês a relembrarem, o objetivo foi realmente que a gente relembrasse alguns conceitos, alguns pontos importantes, né? Muito do que a gente diz do que a gente discutiu com vocês nessas questões, nós vamos aplicar com vocês quando a gente discutir as pragas das culturas, tá? Então, é para a gente manter isso aceso, né? Relembrar esses conceitos, mas a gente vai reativar essas definições aí com vocês nas próximas aulas também, tá? Então, essas questões que eu passei, né? Acho que seria interessante vocês darem uma olhada nos slides, né, darem uma olhada nas anotações de vocês, tá? Então, por exemplo, no próximo réu que eu vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar com controle comportamental, resistência de plantas, tá? E aí, ao final desse réu, nós vamos fazer uma atividade avaliativa, e nessa atividade avaliativa, eu também vou cobrar alguns conceitos que a gente discutiu hoje de controle biológico, basicamente o que a gente discutiu hoje aqui, tá? Para que a gente já fecha esse primeiro conteúdo que foi discutido com vocês antes da gente entrar no MIP dentro das culturas anuais, que é um outro conteúdo que eu vou discutir com vocês, tá? Então, dê uma olhada nesse material, verifiquem se vocês têm alguma dúvida, né? Eu coloquei alguns vídeos, eu coloquei alguns textos para vocês, e se vocês tiverem dúvida, as monitoras, nós estamos à disposição de vocês, né, para tirar qualquer dúvida, tá, gente? Então, estou aguardando aí vocês se manifestarem.
Ô, professora, acho que foi muito bom, deu para relembrar bastante coisa. Essas provinhas você vai disponibilizar no campus, não vai ser online, não, né? Tipo assim, ao vivo. Não, eu vou disponibilizar no campus, tá? Vou disponibilizar no campus. No caso da minha, por isso que o Geraldo vai combinar com vocês a parte dele, né? Da minha parte, eu vou disponibilizar no campus, vão ser questões fechadas, tá? Eu vou disponibilizar um tempo para vocês vão ter 48 horas para vocês fazerem, aí vocês verifiquem o melhor horário para vocês, tá? E só que vocês vão ter tempo para fazer a prova. Então, quando vocês começarem a fazer a prova, vocês vão ter, né? Não vamos falar em prova, vamos falar questionário avaliativo, né? Então, vocês vão ter um tempo para responder essas questões. Mas essas questões estão relacionadas com o que a gente discute com vocês mesmos, gente. O objetivo da avaliação é um termômetro para a gente verificar se vocês estão realmente assimilando o conteúdo dentro desse novo modelo, que é um modelo totalmente diferente do que a gente, né, já trabalhou com vocês, tá? Então, não quero que isso se transforme aí num pesadelo para vocês, não. É só para a gente ver, para a gente medir realmente e verificar se a gente tem que recuperar algum conceito com vocês, tá? Então, a gente precisa, infelizmente, né, a gente tem que ter essa atividade avaliativa. A recomendação é que 50% da nota do semestre seja baseado aí nessas atividades remotas, tá? Mas, assim, nós estamos, assim, eu tô bastante otimista, né, com relação, estou me dedicando bastante, não somente eu, mas também os monitores, o professor Geraldo. Então, dentro dessa possibilidade, a gente quer fazer o melhor para que a gente possa gerar para vocês aí, né, um bom aprendizado durante essa fase aí, né, essa fase de atividades remotas, viu? Então, gente, eu queria agradecer vocês, né, vocês que ficaram aqui até o final. Então, essa aula, ela foi gravada, então ela vai ficar disponibilizada, eu vou disponibilizar o link para vocês, tá? Se surgir qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Não deixem de perguntar. Então, lembrando para vocês que amanhã o professor Geraldo, ele vai apresentar para vocês o conteúdo, vai terminar a parte de controle químico, vai discutir as formulações, vai tirar as dúvidas de vocês com relação à atividade avaliativa desse primeiro réu, tá? Se vocês não puderem participar, a aula vai ser gravada, o link vai ficar disponibilizado para que todos os alunos tenham acesso, né? E vocês que assistiram hoje, se vocês puderem, né, também passar essas informações para os outros alunos que não tiveram oportunidade, por favor, vocês nos ajudem aí a difundir essas informações. A ideia, Tobias, é que ele vai estar às 8 horas com vocês no horário de aula prática mesmo, nessa mesma sala, tá? Então, gente, essa sala, ela tá aberta a semana toda, tá? Ela tá aberta a semana toda, eu deixei ela aberta de segunda a sexta-feira, o dia todo, né? Então, a gente, toda semana, a gente vai combinar com vocês como que vai ser os procedimentos, né? Mas toda terça-feira, às 8 horas, eu ou o professor Geraldo, nós teremos esse encontro com vocês, tá? O link é o mesmo, né? Aí, Humberto, eu vi que você tentou entrar, eu neguei, né? Mas eu neguei por um bom motivo, né? Para você guardar que você tem que sempre entrar utilizando o seu e-mail institucional, tá? Por quê? Porque somente eu posso autorizar a sua presença, porque fui eu que abri a sala, e eu não vou estar presente todos os dias aqui com vocês. Então, se vocês entrarem para o e-mail institucional, não vai ter problema, é sempre o mesmo link, até o final do semestre, é sempre o mesmo link, ele está lá no campus virtual. Então, não deixe de acessar o campus virtual, não deixe de acessar o material. A gente está buscando colocar materiais bem interessantes para vocês, tá? Materiais inéditos, materiais novos aí, né? Então, aproveite esse momento aí para adquirir conhecimento. Tá ok, gente? Tem alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou parar aqui a minha apresentação, tá? Vou cancelar a gravação. Agradeço a todos vocês pela presença e espero encontrá-los novamente na semana que vem, tá? Então, na semana que vem, na próxima terça-feira, às 8 horas, aí a gente vai discutir
controle comportamental e resistência de plantas. Aí a gente finaliza essa parte aí no que diz respeito às estratégias de controle dentro do MIP. Tá bom, gente? Muito obrigada, tenham um bom dia para vocês aí, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam aí pra gente no chat, ok? Um abraço.